Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje o nosso bate-papo é sobre negócios de impacto periférico. E para falar um pouquinho sobre o tema, tenho aqui ele, Marcelo Rocha, também conhecido como DJ Bola. E para falar um pouquinho da trajetória dele, quem é ele, qual que é essa relação com negócios de impacto periférico, eu vou deixar o nosso convidado contar um pouquinho mais. DJ Bola, seja bem-vindo. Salve, salve, gente, firmeza total. Salve, Vitor, firmeza. Satisfação estar aqui com vocês. É muito legal estar aqui com vocês para trocar essa ideia. Muito bem. Eu que agradeço. Bola, para começar, como já é de costume aqui no nosso podcast, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. Como que foi sua trajetória até aqui? Meu nome é Marcelo Silva Rocha, me chamem de DJ Bola. Eu tenho 42 anos, sou nascido e criado e vivo aqui no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Eu sou pai de 3 crianças maravilhosas, moro com a minha companheira, sou DJ tortabilista, DJ produtor musical também, sou empresário, empreendedor social, gosto muito de assistir filmes, dar um rolê com a minha família, fazer um som, enfim, esse sou eu aí enquanto pessoa comum, pessoa do dia a dia. Gosto também muito de ficar em casa, hoje em dia, né, acho que já fiquei muito na rua, hoje em dia sou mais caseiro, enfim. E eu tô nesse corre com a Banca, que é a organização no qual eu fui um dos fundadores há 25 anos, e antes da Banca eu já fazia algumas ações na quebrada, então eu volto para década de 90, ali 94, 93, foi a época que eu conheci a cultura hip hop e os seus fundamentos, seus valores, princípios. Isso me conectei muito com essa proposta de valor, vindo de uma cultura que tinha a mesma semelhança das pessoas no território aqui na Quebrada, no Jardim Ângela, e isso talvez tenha sido uma das primeiras viradas de chave na minha vida, e que me possibilitou olhar e ser curioso para outras coisas que estavam dadas e impostas para além do meu bairro, do meu quarteirão, tá ligado? Porque Jardim Ângela, nesse período, ele foi muito violentado, né, mano? A gente viveu aqui coisas muito ruins por assassinatos e, enfim. Então, o hip hop ele foi muito importante para mim nesse período. Logo depois, então, eu comecei a fazer alguns eventos aqui na Quebrada, comecei a fazer rádio comunitária, com um programa de rap que eu tinha com meus parceiros. Arrumei um trampo numa farmácia para entregar remédio, lavar banheiro, limpar calçada, gôndola, essas coisas. E fazia tudo isso na música. Em 1999, a gente já fazia algumas festas na Quebrada, e eram umas festas nesse período que poucas aconteciam, e foi muito forte esse movimento cultural que a gente fazia ali, que a gente criou uma raiz na Quebrada, a gente criou um fortalecimento individual na Quebrada que foi muito importante para o período, para nossas vidas e sobrevivência daquela época. E aí em 1999 a gente decidiu, eu queria fazer eventos de hip hop, fazer eventos direcionado para o público que curtia o movimento, a cultura. E aí então a gente decidiu dar um nome para esse movimento juvenil, e aí nasce a Banca, como uma produtora ali, como um movimento cultural juvenil que queria fazer esses eventos de hip hop na Quebrada, em espaços públicos. Então, logo depois eu conheci projetos sociais, onde eu aprendi a escrever projetos, e eu tive uma conexão muito importante com a coisa de escrever projetos, com o nosso dia a dia, porque eu já fazia vários corre na Quebrada. Então isso foi bem importante. Foi ali em 2000, 2001. Aí foi onde que eu conheci a internet, onde foi que eu comecei a entender um pouco sobre transformação social, onde comecei a entender também sobre filantropia, editais. Então, até então, tudo que a gente fazia, mano, era muito voltado numa articulação raiz, que era o quê? Falar com as pessoas, ir nos lugares,
buscar flyer, ligar para os lugares, enfim, esse era o jeito de articular. E depois que de 2001, ali a gente conhece a internet, começa a ter acesso a esses meios de comunicação digital e então a banca ela começa a buscar outras formas de conseguir recursos financeiros. Em 2008, no paralelo a isso, eu virei motoboy, trampei quase 10 anos como motoboy. Aí, em 2008, eu conheci a Artemisia num processo de aceleração. A banca ela foi uma das 5 finalistas, a gente passou. Aí foi uma outra virada de chave também, né? A virada de chave, conhecendo a cultura hip hop e a música ali na década de 90, 2000 para 2001, se conectando com a escrita de projeto. 2008, 2007 para 2008, eu montei um plano de negócio com a banca e a gente foi um dos 5 finalistas ali. E nesse lugar eu conheci o conceito de negócios sociais, me reconheci como empreendedor. A banca ela deixa de ser um movimento juvenil e passa a ser uma organização sem fins lucrativos. E eu começo a me dedicar 100% à banca. E a banca se posiciona também como um negócio de periferia, um negócio de impacto de periferia. Porque editais, filantropias, doações sempre foi um gargalo e muito distante da nossa realidade para a gente garantir que a organização se mantesse de pé. Então, oferecer algum tipo de serviço ou produto alinhado com o que a gente acredita, com o que a gente gosta, com o que a gente ama fazer, foi e ainda é a nossa principal estratégia de sobrevivência do nosso corre aqui na organização. Aí eu trago para os dias de hoje, porque a história é longa, mas eu passei por vários outros programas de aceleração, fizemos várias atividades aqui na Quebrada, com vários parceiros para problematizar essa pauta sobre empreendedorismo, negócios sociais, negócios de impacto, inovação social, eh, fundo de investimento, enfim, a gente criou diversos espaços de diálogo para que a gente pudesse problematizar esse ecossistema de impacto social e aqui na Quebrada, né? Então a gente fez algumas rodas de conversas, fizemos seminários, as oficinas de instrumentos musicais, ela tinha de forma transversal essa provocação de como viver do nosso sonho, como a gente buscar viver financeiramente daquilo que a gente ama fazer. E do outro lado da ponte, que é o que a gente fala, né, com a galera que vive do outro lado da ponte ali, eu participava, além de buscar ampliação de rede, recursos financeiros, adquirir novos conhecimentos, eu também estava ali questionando por que que a periferia não participava do processo. E era sempre vista como um cliente beneficiário ou uma usuária de alguma inovação social ou algum negócio social criado do outro lado da ponte, muitas das vezes sem uma conexão eh eh forte, né, uma conexão proposital mesmo, e de cima para baixo, né? Pensa em criar algo que a gente que acha que serve para nós, mas muitas das vezes não conectava. Então eu fiz esses 2 movimentos por muito tempo, junto com a minha equipe, junto com parceiros também que se conectamos pelo propósito. Eh, e aí então, nos dias de hoje, a gente fomenta a música, o desenvolvimento do mercado da música, do empreendedorismo de impacto de periferia, de negócios de impacto de periferia, de forma transversal em nossas ações. Hoje nós temos 3 grandes áreas, né, de atuação na banca. A gente se posiciona como um negócio de impacto de periferia e todas as nossas áreas elas têm correlação entre a nossa história, o que a gente acredita e o que a gente sabe fazer, o que a gente ama fazer. E o empreendedorismo, a cultura hip hop, a música, a economia criativa, ela é transversal dentro desse corre. Então a primeira área nossa, ela está relacionada à cultura e música, onde nós temos uma parte que é negócio e uma parte que é projeto. Então hoje nós temos alguns artistas que distribuem músicas pela banca. A gente tem um catálogo de mais de 100 músicas distribuídas nas plataformas de streaming, então a galera que está ouvindo, que vai ouvir aí na sequência, procurem lá DJ Bola Banca, o Diel, o Di, o Mirim, enfim, são alguns dos artistas que fazem parte desse selo.
e o projeto no Corre, que é um projeto que ele tem aulas de instrumentos musicais, tem formação sobre o mercado da música, a gente também fomenta discussões sobre o que é viver no mercado criativo e da música que vem da periferia. Então essa é uma frente de atuação. A segunda frente de atuação da banca está relacionada a nossas consultorias, prestações de serviços e realização de projetos exclusivos, onde nós temos alguns parceiros e clientes hoje que nos contratam para a gente, por meio ou por contratação direta, ou por projetos exclusivos que a gente cocria junto, ou projetos aprovados em lei de incentivo que, de alguma forma, a gente cria uma relação com esses parceiros e depois a gente se conecta para realizar uma proposta que a gente cocriou junto. E a terceira frente, não menos importante, é a ANIP, a Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia, que ela nasce desse viés, desse corre de fomentar o empreendedorismo a partir das nossas vocações, ações, conhecimentos empíricos e ancestrais que a gente vem desenvolvendo em nossos territórios, né, em diversas periferias. Então, a ANIP, em 2017, nós fizemos o primeiro Fórum de Negócios de Impacto com essa pauta acontecendo na Quebrada, aqui no Jardim Anja. Foi bem importante para o ecossistema, porque até então se falava pouco negócios com impacto que vinham da periferia, que tinham o nosso CEP, que era do lado de cada ponte, era muito mais correlacionado à economia criativa e não negócios que causavam transformação de dentro para fora. E a gente foi um dos ativos, né, das pessoas correria aí que de alguma forma fomentou esse outro lado que era que era invisibilizado dentro desse ecossistema de negócio com impacto, né? Então, esse fórum ele foi bem importante. Nós fizemos várias mesas temáticas pela manhã, várias mesas temáticas simultâneas na parte da tarde, trouxemos cases de quebrada, conseguimos articular com pessoas do outro lado da ponte, né, com fundações e institutos, programas que fomentam o ecossistema para também participarem com a gente para esse diálogo, né? E logo depois, então, a NIP ela nasce como um programa de aceleração que acelerou 10 negócios em 2018, negócios da Zona Sul de São Paulo, das periferias da Zona Sul de São Paulo. Em 2019, nós ampliamos para as periferias do município de São Paulo. E aí, 2020 e 2021, a gente deixou de ser um programa somente de aceleração e passamos a ser um programa de articulação, atuando em 4 áreas, que era mobilização e inspiração, geração de conhecimento, aceleração e novos modelos financeiros. Veio a Covid, a gente migrou para o online enfim, tivemos que adaptar todo o processo, aprender tudo o que a gente estava fazendo no presencial, a migrar para o online. E aí, então, a gente passou a ter um alcance nacional, a gente passou a se relacionar com diversas periferias de diversos lugares do Brasil. E aí foi onde também que a gente entendeu que a pauta negócios de impacto, empreendedorismo de periferia, inovação social, negócio social, todas essas narrativas, ISG, todas essas narrativas que se trata de transformação social por meio de investimento, capital social, psicológico e humano, é muito distante ainda essa narrativa, essa troca e até mesmo o fortalecimento do que já existe em outros territórios quando sai do eixo Rio-São Paulo. Então, ficamos por 4 anos assim, com essa atuação, e atualmente a NIP ela vem trabalhando de uma forma muito respeitosa, aqui a gente possa, respeitosa e até dolorida também, que é de se tornar um mecanismo de crédito para negócios de impacto de periferia. A gente entendeu que passou-se quase 5 anos, né, quase 6 anos de atuação efetiva do programa NIP, e tem outros atores colaborando para que fomente o empreendedorismo que vem da periferia de forma a gente pensar qual que é o papel da NIP dentro do que está acontecendo hoje. Porque tem mais pessoas fazendo, isso é muito legal, antes não tinha, hoje tem mais, então, de certa forma ali o que a gente propôs quanto proposta de valor para o campo, ele já estava acontecendo. E a gente entendeu que numa lupa mais ampliada, olhando para o ecossistema, que se faltava ali, que se falta ainda, né, um mecanismo de crédito que seja humanizado, paciente, acompanhado
voltado especialmente para negócios de impacto de periferia. E aí então foi que é onde a gente trouxe a ideia inicial, que era de novos modelos financeiros, porque em época de Covid criamos o fundo Volta por Cima, com apoio de várias organizações e pessoas para a gente apoiar negócio de impacto de periferia, junto com o Banco Pérola. Então a gente trouxe essa ideia para frente e estamos reestruturando a NIP para que ela possa se tornar um mecanismo de crédito para negócios de impacto de periferia. Fizemos 2 créditos recentemente, no final do ano passado, e esse ano, nesse semestre ou no próximo, nós iremos fazer também mais 3 operações de crédito, com ticket entre 50 e 150 mil reais, para negócios que são de periferia. Então, resumidamente, é isso, mano. São quase 30 anos, né, de história. Então eu entendo que, vamos dizer assim, resumir é muito difícil. Mas foi bom que você passou em vários pontos aqui que eu vou querer saber um pouco mais a fundo. Mas eu quero começar com uma pergunta básica. Como que você definiria os negócios de impacto periférico? Qual que é a relevância no contexto atual da cidade? Para mim, negócios de impacto de periferia são negócios que eles, primeiramente, são da periferia. As pessoas elas moram aqui nas periferias, elas têm o CEP aqui, né? Então, o endereço, elas não é para a periferia e sim é da periferia. Então, essa acho que para mim é a primeira definição. Uma outra coisa que para mim define o negócio de impacto de periferia, além de gerar renda e oportunidade de emprego de dentro para fora, ou seja, próximo das pessoas, próximo dos bairros populosos que estão nas periferias, esses negócios muitas das vezes eles nascem para solucionar um problema que muitas das vezes, em sua maioria, não foi esses empreendedores e empreendedoras que inventou o problema, que causou o problema. Então, criam-se soluções a partir dessas dores. São poucos, pelo menos nessa vivência que eu venho tendo, né, existem sim negócios que nascem com uma sacada, mas em sua maioria, os negócios de impacto de periferia, ele nasce primeiro pela questão econômica e também por uma questão de ter um produto ou um serviço que dialogue com o que ele precisa e com que ele e ela se veja, se sinta representado, se sinta confortável. E aí então nascem esses negócios de impacto, de periferia. Então, exemplos, né, desses negócios. Negócios, por exemplo, que empreendedores que muitas das vezes não se via no mercado de roupas, né? Ali as roupas, ou não tinha roupas nos tamanhos adequados, ou as estampas não eram legais, ou não tinha as peças de roupa que se conectavam com sua ancestralidade. Muitas das vezes então nascem negócios nesse formato, né, de vender roupas que tem um propósito de conexão ancestral, de representatividade, de novos produtos para um público que necessita desse produto. Ou de alimentação, né, que além de cuidar da saúde, que também possibilita a capacitação de outros jovens a conhecer esse mundo da gastronomia para que eles possam também viver dessa possibilidade de trabalho ou de empreender. E isso acontecendo de dentro para fora é fantástico, né? Ou seja, acontecendo com as pessoas daqui, para as pessoas daqui, e isso tem total conexão com a real realidade do território e das pessoas, sabe? Tanto desde os termos técnicos, que muitas das vezes dentro desse campo ele é em inglês, eh, desde das narrativas, né? Do jeito que a gente pode trazer de uma forma que conecte de fato com o dia a dia de quem está na periferia. Então, e aí eu trago um terceiro elemento que é esses empreendedores e empreendedoras, eles têm a intencionalidade genuína de apoiar o próximo, apoiar a pessoa do seu bairro, a pessoa ali do seu segmento, do seu gênero, tá ligado? Porque também entende que essa pessoa, ela viveu
ou vive a mesma dor que ela também sentiu. Então isso é genuíno, ou seja, é apoiar ou conseguir colaborar para que outras pessoas da quebrada também não sintam aquela dor que ela sentiu. Então isso são esses fatores para mim que eu considero que são negócios de impacto de periferia, que normalmente eu trago que causam micro-revoluções de dentro para fora, onde muitas das vezes somos invisibilizados, desassistidos, distante de investimento e assim por diante. Então, isso traz uma importância enorme para o contexto da cidade, né? Porque da ponte para cá, o Racionais já diz, né? A nossa meta é 10, 9,5 nem rola. E isso é real, né? Aqui a gente não pode errar. Aqui a gente não tem como errar. Se o empreendedor de quebrada ele erra, ele vai para onde? Ele não tem família herdeira, ele não tem amigos ricos, ele não tem muitas das vezes uma condição de vida que possibilitou que ele fizesse uma reserva econômica para que em períodos difíceis ele pudesse sobreviver. Então aqui na quebrada, esses negócios, quando eles ficam de pé e quando eles se mantêm, e se mantém no território, se mantém contratando as pessoas do território, por mais que tenha negócios que são executados para outros públicos que não são de quebrada, a contratação, o dinheiro ainda circula na quebrada. Então, a importância para a sociedade é enorme, assim, a transformação está ali no microempreendedor, né? Está ali no pequeno que está atuando próximo das pessoas e que está fazendo a economia circular, a economia girar, né? Bola, antes da gente continuar, eu quero trazer aqui uma explicação para quem está ouvindo a gente e não conhece São Paulo, mas eu acho que é muito mais do que essa questão geográfica, ela tem um contexto, né? Você fala muito sobre a galera do outro lado da ponte. Quem que é essa galera? Mano, aqui na cidade de São Paulo, normalmente as periferias elas estão na beira da cidade, né? Ou seja, nas bordas da cidade. E tem o Rio Tietê, tem o Rio Pinheiros, que separa diversas comunidades, tá ligado? Que separa diversas pessoas, diversas localidades. E esse símbolo da ponte, ele, para mim, né, nascido e criado aqui, hoje com 4 décadas aí de sobrevivência e vivência, sempre foi a separação, né? Ou seja, quem mora na periferia vem dormir na periferia e passa o dia inteiro trabalhando no outro lado, que é o lugar da cidade que é desenvolvido. Para mim sempre foi isso, assim, esse símbolo de tipo, mano, demoro. Na época que eu trabalhava fora da quebrada, era 4 horas do meu dia em locomoção para trabalhar em algo que eu não gostava, sem propósito, né? E isso é a maioria da população que vive dessa forma. E do lado de lá da ponte, eu me relaciono a galera que é privilegiada economicamente, familiarmente, então, e que tem acesso a muitas coisas que a gente não tem. Então, por exemplo, saiu um dado da nossa São Paulo, que todo ano eles trazem um mapa da desigualdade, fatores assim chocantes, né? Então, vou trazer só um dado que até que eu não tenho memorizado, né? Enfim, mas um dos dados que eles trazem que é quem vive do lado de lá da ponte, ali lugar de Pinheiros, Vila Madalena, Cidade Jardim, comparado a quem mora aqui em bairros como Jardim Ângela, Capão Redondo, Grajaú, ou até mesmo lá do leste ali, como Jardim Lapela, Itaim Paulista, vive em média 20 anos a menos de quem vive do outro lado da ponte. Isso é estatístico, não é eu que estou inventando, tá ligado? Assim, a gente sabe disso, né? Só olhar aí para a rede de parceiros, familiares, mas para você ver o quanto que
discrepante, né, a desigualdade de uma forma estrutural, tá ligado? Então, do lado já da ponte se refere a essa galera que vive 20 anos a mais que a gente, e a gente se conecta com algumas delas que têm um propósito similar ao nosso, e a gente se vê como potenciais colaboradores, co-criativos, co-realizadores para fortalecer aquilo que a gente já vem fazendo na quebrada. Então, por isso que a gente sempre se relaciona, né, com os nossos na quebrada e com também a galera que não é de quebrada. Legal, acho que deu para entender, acho que deu para exemplificar para quem não conhece, não está acostumado com São Paulo, mas deu para entender o conceito. Bola, você falou uma coisa, na sua última fala que eu achei interessante, que é a respeito dos termos em inglês e em outros idiomas. Eu brinco que eu acho que, assim, até mesmo quem está familiarizado com outros idiomas, às vezes no cenário do impacto a gente fala algumas coisas que não faz o menor sentido, mas parece que é para ficar bonito, né. E em 2017, durante o primeiro Fórum de Negócios de Impacto Periférico, você falou o seguinte: "O ecossistema de negócios de impacto é ainda um tema muito distante da periferia". E você falou um pouquinho sobre essa distância na sua introdução, mas eu queria te perguntar para a gente ir mais a fundo. Você acredita que mudou alguma coisa desde lá para cá? Você acha que ainda existe esse distanciamento? Ou a gente hoje conseguiu diminuir bastante e são só, por exemplo, essas coisas, ou termos em inglês, por exemplo, que a gente tem, ou ainda existem barreiras? Mano, eu acho, assim, eu acho que mudou, aconteceram coisas, aconteceram movimentos, aconteceram mudanças de pensamentos de algum, né, assim, de tomadores de decisões. Acho que alguma coisa, assim, acho que mudou, né, mas ainda é muito pouco para o tamanho do campo, né. A gente fala de empreendedorismo social ou negócio de impacto de periferia em São Paulo, em alguns lugares de São Paulo, isso já está dado. Mas se você for para tipo, para algumas quebradas que tá mais, no fundo mesmo aqui, tipo, por exemplo, sei lá, Chácara Bananal ali, ou Chácara Nova Bandeirantes ali, Vila Calu, a galera que tá mais aqui no fundão. Eu não sei se a galera tá ali familiarizada com essa pauta sobre negócio de impacto, né. A gente vai fazer agora um fórum, com uma galera firmeza lá de Manaus, para problematizar essa pauta sobre empreendedorismo de negócio de impacto de periferia da galera de Manaus. E então a gente está levando para esse lugar essa provocação junto com parceiros que já se reconheceram como empreendedor e como articulador né, que vem causando eh, ações importantes de dentro para fora. E a gente está levando essa pauta para lá para a gente discutir em conjunto. Eu acho que ainda precisa mais tempo, mais investimento, e mais também, eu acho que, além de investimento financeiro, mais investimento em capital humano, para fomentar organizações que apoiam e querem desenvolver esses mini ecossistemas em territórios, né? Porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa acontecendo que a gente, porque quem está na tomada de decisão desses investimentos, eles não estão ligados. E aí, muitas das vezes, eles se conectam com organizações que já estão mais robustas e que têm talvez um pouco mais de capacidade de execução ali, para fomentar esses territórios. Só que a diversidade de apoio de organizações ainda é baixa, né? Aquelas que são de periferia ainda, infelizmente, as organizações elas apoiam mais fundações e institutos. O investimento social privado ele ainda é mais direcionado para aqueles que conseguem ainda ter escala, que muitas das vezes se perde a profundidade, ou aqueles que têm mais, que fazem os trampos importantes, mas que conseguem também ao mesmo tempo bastante visibilidade. Então no campo ainda precisa um pouco mais de esforço do investimento social privado, das famílias, da academia, dos disseminadores,
para problematizar essa pauta sobre empreendedorismo que acontece na periferia, porque os aprendizados são outros, os tempos são outros, os tipos de investimentos são outros, eh, e tem que ser co-criado, tá ligado? Quando você fala em investimento capital humano, é na formação mesmo da galera. Acho que não é só formação, acho que formação, ampliação de rede, trocas de conhecimentos, autocuidado, autodesenvolvimento, entendeu? Entendi. É mais, é mais, é mais. O, eh, Relacionamentos, sei lá, de amizade muitas das vezes também, entendeu? Aham. Acho que é mais, assim. Capital humano é na sua amplitude mesmo, do que é ser um humano, tá ligado? Uhum. E aí quando ele se conecta pelo propósito, por mais que sejam realidades diferentes, né, ou seja, te falar o rico e o pobre, o preto e o branco, o da zona sul com a galera da Vila Madalena, por exemplo, é se conectar pelo propósito ali. Tipo, mano, o que que juntos a gente pode fazer para resolver essa parada que você tá vivendo muitas das vezes aqui, com mais intensidade, que é o nosso caso, né? Entendi. Quando você fala em investimento, que tipo de apoio institucional, de infraestrutura, você ainda acredita que é essencial para o negócio de impacto periférico? O que que você vê que ainda falta chegar? Acho que primeiro tem que ter, é importante pensar numa mentalidade de longo prazo, né? Ter aí um pensamento que de longo prazo para os diversos tipos de investimento. Quando se fala de os diversos tipos de investimento financeiro, eles estão relacionados para além somente do dinheiro, né? Ele também está relacionado com apoio ali técnico, mais relacionado também a fluxo de caixa, a projeção financeira, a mitigação de riscos, planejamento estratégico, visão de futuro. Isso também está relacionado ao investimento financeiro, né? Porque a gente também está olhando ali para os números. Então, pensar que, aliás, então, normalmente os negócios de impacto de periferia, eles nascem sem grana, nascem com o próprio empreendedor pegando o que não tem para investir naquilo que ele quer fazer, e em sua maioria com propósito, e assim ele segue fazendo o que ele tem que fazer. Quando surgem oportunidades de troca de conhecimento em rede, investimento semente, oportunidade de conhecer e vivenciar referências, contato com a academia para que consiga ter conteúdos ali um pouco mais técnicos, junto com o investimento financeiro, né, o semente ali e essa mentoria estratégica, isso é fundamental para que esses negócios eles sigam firme, eles sigam nesse início. Até porque, Victor, tem uma outra pesquisa que saiu da, fu- da, da, funda, da Fundação Animax com o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV. Um dos dados que tem lá traz que eh, quem, quem empreende na periferia tem eh, 27 vezes menos acesso a capital, a investimento inicial de quem não empreende na periferia. Ou seja, quase 30 vezes menos acesso do de quem não é da quebrada. Então, só para você entender como que é a situação, né? É, então, acho que são esses os movimentos mentais e de diversas formas de apoio que vai fortalecer os negócios de periferia no início do seu corre. Você falou aqui de longo prazo, então a gente vai seguindo para o finzinho do nosso bate-papo, mas eu tenho duas últimas perguntas. No início da sua apresentação, você falou que é pai. Como que você vê esse futuro dos negócios de impacto na periferia? O que você gostaria que... A gente já está aqui
numa idade que a gente tenta transformar. Você fez muita coisa, mas você falou, são 40 anos, que a gente tem aí mais 40, 50 de trabalho, a gente ainda vai mudar muita coisa, mas o que você espera pra... você como pai, o que você espera para a próxima geração mesmo desse cenário de impacto? Cara, essa pergunta aí é o que eu espero para a próxima geração. Que eles se sintam parte da solução, que a galera se sinta parte do pensamento, que a galera se sinta parte dos tipos de investimento, que a galera se sinta parte e fortalecidos, né, para que acesse novos conhecimentos, acesse novas tecnologias, que mantenha suas raízes, que mantenha suas origens, que mantenha sua ancestralidade, que mantenha os valores, né, básicos, que o hip hop se mantenha firme. Então é isso assim que eu imagino que essa geração futura próxima, né, depois da minha, que eles da forma que eles estejam, assim, que eles queiram e consigam participar, estar, fazer o que eles quiserem, sempre cuidando de si e cuidando também das pessoas do mundo, né? Enfim, pensando de uma coisa mais próxima, mais real, assim, né? Isso é até meio um pouco sonho, mas também que o campo de negócio de impacto, né? Ou seja, esse ecossistema, ele também considere o potencial impacto financeiro, social e humano que a indústria criativa e da música que vem da periferia, que o campo considere, né, as produtoras, os artistas, os criativos, que fomente esse campo para que a gente possa também fortalecer a economia e a transformação social que pulsa nas periferias. A criatividade e toda a cadeia, né, todo o mercado musical que acontece, né, dentro desse campo, tem muita potência na periferia e que muitas das vezes não tem acesso, tão pouca oportunidade, tão pouco investimento e colaborações e cooperações para que fortaleça esses jovens, esses fazedores, esses criativos que já vem causando também transformação e salvando vidas dentro da quebrada, né? Se for falar ali, tem desde a Bugnipe, desde o Lab Fantasma, desde a Deck 9, desde a Mocambo, Instituto Favela da Paz, enfim. São criativos que vêm causando transformação de dentro para fora e que se o ecossistema de impacto, inovação social e tecnologia abraçar mesmo e ver sinergia e valor, acho que tem muita coisa que ainda vai acontecer e que a gente vai conseguir diminuir essas barreiras sociais, essas bolhas e fortalecer o nosso combate à desigualdade social e econômica que a gente vive no Brasil. Legal. DJ Bola, vamos encerrar aqui então com... Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está no cenário de impacto, quem ainda não está olhando ou ainda não está atuando na periferia. Eu queria que você deixasse aqui... A gente sabe que a gente tem ouvintes que fazem parte de organizações, estão dentro de empresas em posições de decisão. Eu vou deixar esse espaço aqui para você deixar uma mensagem para essa galera que está escutando a gente agora. Bom, a mensagem acreditem nas pessoas, acreditem no potencial que elas possam ter, por mais que elas não tenham naquele exato momento quando você a conheceu. Desconstrua o seu pensar sobre nós, né? Eu acho que da mesma forma que também nós precisamos desconstruir o nosso pensar sobre você, para que a gente possa se ver quanto potenciais colaborativos, potenciais transformadores, onde a gente se complementa, onde a gente se conecta, onde a gente puxa a nossa sinergia para que a gente possa fazer diferente
do que já está dado e imposto, para que a gente possa proporcionar novos momentos em nossas vidas, para que a gente viva numa sociedade mais justa, menos desigual, e que a gente se conecte no meio da ponte, que a gente se conecte no meio da ponte. Acho que é isso aí, cara. Legal. Bola, queria agradecer mais uma vez pela sua participação. É uma conversa rapidinho mesmo, mas eu acho que você trouxe alguns pontos bem interessantes. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.